Então, pessoal, iniciamos aí um novo tópico dentro do estudo do contrato de doação. Nós vamos falar, a partir de agora, das espécies de doação. E talvez nem consigamos concluir o tema nessa aula. Tamanho é o número de espécies de doação que nós temos aí para analisar. Nós vamos começar com a doação mais comum, a doação padrão, que é a chamada doação pura e simples, ou, como alguns doutrinadores preferem, doação típica. A doação pura e simples é aquela em que o doador não impõe qualquer restrição ou encargo ao beneficiário, nem subordina a eficácia da liberalidade ao advento de condição. Trata-se da chamada liberalidade plena. Não há nenhuma condicionante, não há nenhuma contrapartida, não há nenhum encargo, restrição impostos ao donatário, condicionando a eficácia do negócio, certo? Por exemplo, eu quero doar um veículo, dar de presente um veículo para um sobrinho que no momento de dificuldade, quando eu fiquei doente, me ajudou bastante. Eu quero presentear minha filha com um carro em função dela ter conseguido passar no vestibular e ingressado na faculdade de Direito. Tipo de liberalidade incondicionada, sem encargo, sem restrição, pura, típica. Segunda hipótese, aquela que é, digamos assim, a antagonista da doação pura e simples, doação onerosa. Doação onerosa também chamada pela doutrina e pela jurisprudência de doação modal, com encargo ou gravada. Aqui, o doador, ao realizar a liberalidade, impõe ao donatário uma incumbência ou dever, ou seja, um encargo. No contrato de doação, geralmente a imposição do encargo vem representada pela seguinte expressão: com a obrigação de. Então, imaginemos, eu, como alguém titular de grande patrimônio, resolvo fazer uma liberalidade, uma doação em favor da Unisantos, da universidade. Eu resolvo doar um terreno de minha propriedade situado ali às margens da zona portuária de Santos. Porém, a doação fica condicionada não, que nós vamos ver que não é o termo correto, mas eu estabeleço no contrato de doação uma contrapartida a ser prestada pela Unisantos, donatária no caso. Então, eu dou o terreno com a obrigação da Unisantos ali construir um prédio para abrigar um hospital modelo para atendimento de pessoas carentes da região da Baixada Santista. Vejam, a doação não vem de graça. A doação vem com encargo. A doação vem com a obrigação da Unisantos construir no local um prédio a ser utilizado como hospital modelo para a população mais carente da Baixada Santista.
Notem, isso aqui é muito importante. A fixação do encargo não funciona como uma causa suspensiva da aquisição, nem do exercício do direito. O que eu quero deixar claro para vocês, não é porque eu doei o terreno com a obrigação da Unisantos construir ali um prédio que vai servir de hospital modelo para atendimento da população carente da Baixada Santista, não é a imposição deste encargo da construção do hospital não suspende a aquisição imediata do bem, logo em seguida a celebração da avença e registro do título translativo correspondente no cartório de registro de imóveis. Vocês sabem que a propriedade imobiliária adquire-se com o registro do título translativo. Nós vimos isso quando estudamos o contrato de compra e venda. Vale igualmente para a doação. Então, vamos imaginar, eu quero fazer a doação para a Unisantos, com encargo, eu vou chamar o reitor, nós vamos até um cartório de notas, teremos que lavrar uma escritura pública, porque todos os contratos que envolvem alienação de bens, seja alienação onerosa ou gratuita, possuindo bem valor superior a 30 salários mínimos, a doação tem como condição de validade ser celebrada por escritura pública. Escritura pública é essa que, uma vez celebrada, poderá ser registrada pelo donatário, no caso do donatário, a Unisantos, que com o registro vai se tornar proprietária do terreno. Ou seja, o não cumprimento imediato do encargo, ou o próprio descumprimento do encargo, nós veremos, não vai afetar a transmissão de propriedade feita através do contrato de doação que foi posteriormente registrado. Então vejam, isso é muito importante. O fato do encargo ser cumprido no futuro, como é a praxe, esse fator, cumprimento do encargo no futuro, não funciona como condicionante à aquisição. A aquisição se dá a partir do momento em que a Unisantos, como donatária, registra a escritura pública de doação no cartório de registro de imóveis. Ela se torna automaticamente proprietária do imóvel. Não há aí uma condição. Não se trata de uma condição suspensiva, né? Não existe aí uma condicionante à transmissão da propriedade. A Unisantos só adquire a propriedade quando cumprir o encargo. Não, a aquisição da propriedade é imediata à celebração do contrato, que vai se dar através da escritura pública. Depende pura e simplesmente do registro da escritura pela donatária. Ela se torna dona do bem a partir desse momento, mesmo que ainda não tenha cumprido o encargo. Aliás, mesmo que não venha a cumprir o encargo, porque nós vamos ver, é possível a todo e qualquer momento o doador pura e simplesmente exonerá-la do encargo. É possível a todo momento, a qualquer momento, posteriormente à transmissão da propriedade, o doador resolver dispensá-la do cumprimento do encargo. Foi uma liberalidade feita pelo doador
ele pode, pura e simplesmente, a qualquer momento, exonerar o beneficiário daquele encargo inicialmente fixado. O doador pode, numa hipótese em que o encargo tenha sido instituído em seu favor, pura e simplesmente não exigir judicialmente o cumprimento do encargo do donatário, caso ele não venha a ser atendido naquele tempo estipulado no contrato de doação. Tudo isso para vocês entenderem que o encargo não significa que a aquisição da propriedade pelo donatário fica condicionada, fica em suspenso até a sua execução. Tudo bem? Então, se ficarem em dúvida em relação a isso, não hesitem em perguntar, porque é um ponto muito importante da matéria. Vejam, a legislação prevê que o encargo na doação onerosa poderá ser instituído em favor do próprio doador, de um terceiro por ele indicado, ou da coletividade, que o legislador denomina no interesse geral. Então, nós temos encargos instituídos em favor do próprio doador, de terceiro por ele indicado, e aí pode ser uma pessoa física ou jurídica. O exemplo que eu dei aqui é um encargo instituído em benefício... Repetindo, esqueçam. Gravando ao vivo é assim, não dá para editar. Encargo instituído em favor do próprio doador, de um terceiro por ele indicado e no interesse geral. O nosso exemplo da Unisantos, um encargo instituído no interesse geral da coletividade, porque o objetivo é atender a população carente da Baixada Santista. Vamos ler o artigo 553, que é bastante claro a respeito disso. O donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso forem a benefício do doador, de terceiro ou do interesse geral. Tá. O 553, então, fixa a obrigatoriedade do cumprimento do encargo. Mas, lembrem-se, não condiciona a aquisição do bem à sua efetiva realização. Não se confundem encargo e condição suspensiva. Bem, quem pode exigir o cumprimento do encargo caso, eventualmente, o donatário falhe, não o execute naquele momento determinado pelo contrato de doação? O contrato pode fixar prazo. No caso da Unisantos, lá no exemplo, construir o hospital modelo em 48 meses, 4 anos, sem problema nenhum. Em troca em troca não, né? Eu dou o carro para o meu sobrinho com a obrigação dele pagar uma quantia em favor da mãe. Eu dou um veículo de 100 mil reais, fixando a obrigação dele pagar uma espécie de compensação, de um bônus para a mãe dele de 10 mil reais. É possível? E estabeleça um prazo. A pergunta é, quem pode exigir o cumprimento do encargo caso ele venha a ser desatendido pelo donatário no prazo fixado? No próximo vídeo a gente responde.